Consistência e constância são poder. Vamos falar sobre consultoria, sobre compreensões, sobre possível e impossível. Num determinado contexto, aí já há alguns anos, eu fui contratado por uma empresa para aumentar o faturamento e aumentar a lucratividade. E aí era uma empresa de Erechim, eu morava em Porto Alegre, a cada 15 dias eu ia para Erechim, a gente explorava ali, entendia como a empresa vinha agindo e construindo cenários para ir melhorando a ação dela no cotidiano. Era uma empresa de software. Eles atendiam alguns segmentos, 4 segmentos. Era indústria têxtil, era silos, construtoras e transportadoras. Mas aí aconteceram algumas coisas curiosas. Primeiro, uma cooperativa, chamava Cotrel, cooperativa lá de Erechim, era uma empresa enorme, a cooperativa, procurou essa empresa para que ela atendesse, para que ela fizesse o sistema de gestão. E o dono da empresa me disse assim, não é possível, a nossa empresa aqui é muito pequena para atender eles, não sei o que lá. Eu disse, cara, por que não é possível? Bem, isso é uma forma de fazer isso, etc., mas ele não conseguiu conceber e não atendeu a Cotrel. Deu prazo, deu um tempinho, logo depois a Cotrel faliu. Aí eu falei pro dono da empresa, disse assim, tá vendo? A empresa que tu disse que não tinha capacidade de atender faliu, e a tua empresa está ainda aí. Aí, aquilo ali causou, digamos assim, uma expansão de consciência naquele momento. Mas eu fui lá, a gente foi trabalhando, etc., e as coisas vão se construindo juntos numa consultoria, não é o consultor que dá todas as fórmulas definitivas, não. É uma construção. E aí eu observei o seguinte, lá ao longo da jornada, as coisas foram se esclarecendo, e a ideia foi o seguinte, olha, precisa multiplicar por 30 o preço do produto. Eu falei isso para o camarada, para o dono da empresa, ele disse, não, isso é uma coisa impossível, impraticável, não tem sentido. Eu falei, então tenta multiplicar por 10 o preço do teu produto, porque se vendendo pelo preço que você vende, você não atende as empresas que você quer atender e, consequentemente, você não vai ter o faturamento que você quer ter. E eu não conseguia entrar, não conseguia conceber aquilo, até o momento que, justamente nessa época, chegou um vendedor novo ali, e o vendedor pegou a ideia, ele estava ali no dia da consultoria, ele ouviu daquilo, etc., e colocou e vendeu. Vendeu por um valor muito acima, perto das 30 vezes o valor que era cobrado inicialmente. E aí abriu um canal para aquilo, e daqui a um pouco a empresa, em 2, 3 meses, ela ocupava uma sala num prédio, daqui a pouco estava ocupando a cobertura no prédio, 2 andares, a cobertura era feita de 2 andares, então deu uma mudança radical na empresa, ela mais do que triplicou o faturamento em pouco tempo, 5, 6 meses ali, em função de algumas construções assim. Contei essa historinha para dizer, olha, o que é possível, o que é impossível, como é que as coisas podem ser concebidas ou não. Você imagina o seguinte, alguém chegar para você tem uma empresa, você tem um negócio, etc., que está começando um negócio, e a pessoa te diz assim, multiplica por 30 o valor do teu produto. Passa a cobrar 30 vezes o que você está cobrando. É difícil de assimilar uma informação como essa. E não é a solução para todos os negócios, era a solução para aquele contexto. A solução, digamos, para cada contexto é um tipo de solução diferente, mas naquele contexto a solução era aquela. E aquilo causou uma transformação radical na empresa. Depois, claro que outras transformações foram acontecendo, de repente a gente colocou um sino, quando fechava o negócio tocava o sino lá, aí todo mundo batia palma na empresa, etc. Então a gente foi criando mecanismos ali para que a venda fosse esse momento, esse ápice. Depois a gente foi alterando a cobrança, por exemplo, também das horas de programação, etc. Quando tinha um problema lá na empresa, tinha que solucionar. Cobrava muito pouco, aí daí passou a cobrar um valor que tinha uma rentabilidade maior. Então, histórias como essa vão dando consciência do mundo das possibilidades. Como as soluções podem ser concebidas e construídas no mundo pessoal, no mundo empresarial e assim por diante. A questão é enxergar essa coisa chamada possível e impossível. Quando você diz para a pessoa, aumenta o preço do teu produto em 30 vezes, a pessoa a tendência é que a pessoa diga assim, é impossível. Isso não tem como acontecer, isso não vai acontecer. E tinha. Por acaso, aquilo acabou se provando ali ao longo da consultoria e acabou acontecendo. Então, naquele contexto, não sei se por acaso, pela ação, pela assistência, pela dedicação, né, aquilo foi se construindo e aconteceu. E a empresa passou a atender outro tipo de cliente. Ela mudou de patamar, tanto a empresa em si, quanto a atuação dela. Então, ela não concebia... Então, essa empresa tinha perto de 1.000 funcionários, essa primeira empresa que comprou o produto num valor bem acima do que era negociado.
E aí isso cria a possibilidade de atender outras empresas. Uma outra época eu interagi lá em Brasília com uma empresa que atendia uma companhia aérea. Era a TAM. Ela estava fazendo o sistema de gestão da TAM, de manutenção das aeronaves da TAM. E aí eu fiquei observando aquela empresa, não tinha sido contratado para consultoria, eu simplesmente estava ali observando, conhecia algumas pessoas que trabalhavam nessa empresa, uns indianos, outro brasileiro, etc., interagia com eles, e fiquei observando o que acontecia naquele cenário. E, curiosamente, você observa que para uma empresa atender uma companhia dessas grandes, uma Azul, como é que você atende uma empresa grande como essa? Você precisa de algumas características para conseguir atender esse tipo de cliente. Então, vamos imaginar que você cobre por um sistema de gestão R$ 15.000, sendo que aquele demanda milhões de reais, a empresa não vai nem conversar contigo. Então, você vai compreendendo coisas, vai estendendo os limites das possibilidades, visualizando novos cenários e, naturalmente, você vai acessando coisas novas no mundo. Esse é destravar esses cenários que vai te dando condições de ir acessando ambientes novos, situações novas, tanto como empresa como como ser humano. Então, por exemplo, você tem objetivos, você quer atingir objetivos, como é que você acessa aquilo? Ou como é que você concebe objetivos? Que é uma questão também extremamente importante. Você normalmente concebe objetivos que estão dentro do que é possível. E, de repente, isso não é suficiente. Você quer ir além daquilo, mas você não estabelece aquele objetivo. E aí você fica sempre frustrado. Porque o nível, digamos, o limite do que é possível dentro da tua mente te leva só até ali. Mas a tua existência quer ir além daquilo. Então, como é que você atende essa demanda existencial que está dentro de ti? Eu não sei de onde vem, eu acho que vem de Deus. Que te leva a querer expandir as possibilidades humanas, né? Porque o ser humano, ele é instigado dentro de si a expandir as possibilidades humanas. Alguma coisa dentro de cada um de nós acontece para que a gente vá mais longe, para que a gente dê passos que não foram dados ainda, né? Ou que a gente esteja ali no limite do que o ser humano consegue conceber como ser humano, né? E todos nós somos desafiados a isso. A vida nos desafia. Eu entendo que esse ímpeto vem de Deus. Deus, ele empresta o poder dele, a força dele para cada um de nós, para que a gente avance, que a gente dê passos que a gente não deu ainda como ser humano, como humanidade, né? Se a gente observar a própria ciência, né, a gente tem aquela expressão, o estado da arte. O que é o estado da arte? É o limite. Até onde o ser humano foi, em termos de compreensões naquela ciência. Esse é o estado da arte. Até ali que o ser humano foi. E todos os cientistas, ou todos os seres humanos, eles são instigados por alguma coisa, ultrapassar o estado da arte, ir além. Claro que tem os medíocres, né, que daí eles querem ficar aqui dentro, eles lutam por estar aqui dentro, mas via de regra, há alguma coisa dentro de todos nós nos leva a querer ultrapassar o estado da arte, nos leva a querer ir aonde o ser humano não foi ainda, aquilo que era considerado impossível há pouco tempo. Então, esse ímpeto que está dentro de nós, eu acredito que vem de Deus, e ele exige rupturas na mente. Se eu não estou disposto a fazer rupturas dentro da mente, daquilo, das possibilidades, das impossibilidades, para ir para esse mundo, eu não vou. Então, esses cliques que eu me refiro, destravar coisas dentro do universo mental, para que eu possa dar passos para além do que eu considerava possível num determinado momento do tempo. Isso é fundamental.